caminhando. Essa semana eu peguei pesado nos treinos. Dor muscular tá legal. E como eu falei no vlog passado, a esteira do meu prédio, ela tá se mexendo. Tipo, você começa a fazer o treino em cima dela, ela começa a andar junto com você. Então, não achei seguro. E também eu sinto que quando eu tô na esteira, eu caminho menos pelo tédio de ficar presa entre 4 paredes. Então, eu decidi vir pra rua. E hoje é quinta-feira, né? Dia de terreiro. Hoje é dia de Preto Velho. Tenho umas coisas na cabeça. Ainda não decidi o que eu vou pedir, o que eu vou falar. Mas tenho uma ideia de coisas que estão me tirando a paz. E o clima tá bem esquisito. Tipo, não chove, mas fica nublado, umas nuvens gigantescas. E tá ventando legal hoje. Eu devia ter pego minha blusinha de manga comprida. Ai, mas não rolou. Enfim, aí hoje foi engraçado, porque geralmente eu não me lembro dos meus sonhos quando eu acordo. Mas eu tava sonhando que eu tava num pub, estilo com uma vibe meio balada. Tipo, era estética de um pub, mas com uma energia de festa. E aí tinha uma mesa de sinuca, tinha umas pessoas que aparentemente eu conhecia. E aí nessa de jogar sinuca, eu fiz uma brincadeira com uma menina, escondi os óculos dela e eu perdi os óculos dela. E a gente ficou procurando e não achamos em lugar nenhum. E eu tava com aquela sensação, não, eu tenho fé, a gente vai encontrar, só que eu não achava. E aí eu ficava com essa angústia de tipo, meu Deus, agora eu vou ter que pagar um óculos. Que brincadeira idiota. E aí eu não sei o que isso significa. Mas então eu acordei hoje meio assim, meio tipo, o que tá acontecendo? E na hora que eu abri os olhos, o despertador tocou. Eu falei, menina, que esquisito. Mas enfim. Aí acordei, tomei um café, vi uma novelinha, né, que eu tô assistindo, Vale Tudo, a antiga, de 1988. E aí, menina, tipo assim, eu acho os personagens bem construídos. Tipo, Maria de Fátima é cruel mesmo, ela é ruim, ela é bicho ruim. E ela me convence disso, né? Tem umas novelas, tipo, mais recentes que os personagens não conseguiam me convencer de porra nenhuma. Enfim, aí eu assisti, mas eu tava com aquele negócio de, tipo, acho que eu preciso escrever. Semana passada, não, foi no dia do descarrego lá no terreno. Que ele me falou que eu deveria escrever mais, mas ele sugeriu que eu escrevesse tarefas, tipo, coisas que eu gostaria de fazer naquele dia. E no final do dia olhar e ver o que eu consegui realizar e como eu me senti em relação àquilo. Isso é uma coisa que eu já meio que faço. E ultimamente eu tenho deixado meio livre, assim, tipo, quando eu tenho alguma coisa fixa, eu deixo lá, fixado. Mas no geral eu não coloco, tipo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas quando ele falou, você tem que escrever mais, eu acho que eu tenho que escrever mais no geral. Então eu peguei meu caderno, comecei a escrever umas coisas que estão emboladas, assim. E falei muito sobre, tipo, vontades, desejos, sonhos e como às vezes eu sinto que o capitalismo mexe demais com isso, no sentido de o capitalismo meio que corta nossas asinhas pra talvez querer realizar alguns sonhos, do tipo, talvez isso não te dê dinheiro tão rapidamente, então talvez você não devesse dar atenção pra isso, sabe assim? E aí eu tava percebendo que eu não tava sentindo mais aquele tesão de realizar coisas e vontades e, enfim. E eu sou uma pessoa cheia de desejos, cheia de vontades, e eu acho que esse lance de não estar produzindo, não estar fazendo dinheiro com as minhas vontades, os meus desejos, acabam jogando esses desejos e sonhos pra depois. E aí esse depois vai virando todo santo dia, tipo, eu vou deixando pra depois pro resto da minha vida, sabe? E eu sinto que essas coisas me dariam um brilho no olhar de alguma maneira. Nossa, enfim, escrevi várias coisas. E tirar de dentro do peito, escrever, me deu essa sensação de descarrego mesmo. Eu senti mais leve, assim, de poder ver escrito tudo que eu tava sentindo. Porque às vezes eu acho que a gente sente, mas não se dá conta do peso que aquilo tem, ou não se dá conta de algumas coisas que a gente não tá sabendo dar nome. Então, pra mim foi bem bom.
E aí, nessa limpeza espiritual que eu fiz mais cedo, eu decidi vir caminhar. Porque a caminhada é uma atividade que me faz sentir leve também. Que me tira daquelas quatro paredes, que me faz ver o céu, me faz ver a natureza. Me desconecta mesmo, assim, dos problemas, assim. A caminhada foi uma coisa que eu comecei na pandemia. E parece que ela só me ensina mais e mais. Então, vim caminhar nessa esperança de me motivar, me sentir motivada, porque o exercício físico é doido, porque no início a minha pretensão era mais estética. Eu sempre fui uma criança ativa, eu tive muitos privilégios, então eu fiz vários tipos de atividade física na minha vida, dancei, sempre dancei, fiz natação, fiz teatro, fiz um monte de coisa. E teve um momento da minha vida que eu fui sedentária. Só que com diabetes, eu não podia me dar o luxo, muito entre aspas, de ser sedentária. Então, em 2016, eu saí do sedentarismo e comecei a atividade física por conta própria. E no início, eu tinha a pretensão de voltar até as pernas que eu tinha da época que eu fazia balé. E aí, eu comecei a ver o benefício na minha saúde. E aquilo, tipo assim, os resultados vieram. Acho que fisicamente, eu tava muito confiante com a minha aparência. Mas o que estava me dando gás para continuar era de fato a minha saúde, que foi a primeira vez que eu senti que eu estava conseguindo controlar. E ultimamente o meu corpo tem me motivado a... Tipo, eu olho pro meu corpo e falo, cara, eu sou capaz de qualquer coisa. Quando eu me dedico, eu consigo transformar, eu consigo fazer as coisas serem possíveis. Então, assim, eu não sou nenhuma atleta, nenhuma fisiculturista, eu não tenho o corpo mais sarado do mundo. Mas toda vez que eu olho meu corpo eu falo, eu sou capaz de qualquer coisa, eu consigo o que eu quiser. Então isso me dá uma motivada legal. E ultimamente que eu tenho tido tempo e consigo me dedicar, é uma coisa que me deixa bem orgulhosa. Então estamos aí. Eu falei no Pilates algumas aulas atrás, acho que em abril. Eu falei pra Clitia, né, que é minha instrutora, professora, não sei como chama. Falei pra ela que eu tinha vontade de fazer pelo menos uma barra até o final do ano. E assim, essa vontade veio do nada mesmo. Mas é engraçado, toda vez que eu treino eu falo, caraca, tô tão perto de conseguir. É maluco. Então é isso. Acordei no dia de hoje mais motivada, principalmente porque eu dei atenção a alguns sentimentos que eu não tava, sei lá, dando ouvidos. É isso. Continuando a caminhada aqui. Tô ouvindo Mariana Frois, que é uma dessas artistas que quem me recomendou foi o Spotify. Naquela playlist de descobertas da semana. Fazia muito tempo que eu não ouvia, né? E apareceu uma música dela e eu falei, caraca, que voz gostosa, velho. Tô ouvindo desde ontem sem parar e tô amando. Então, vou continuar aqui. Que mais tarde tem gira de Preto Velho. E eu tenho que organizar meus pensamentos pra conseguir chegar lá e falar tudo que eu preciso, tudo que eu quero. E vamos! Bom, fiz a compra dos meus refis de produtos da pele e adquiri um produto novo que é o Eye Cream da Creamy, que é um hidratante para a área dos olhos. Tem 15 gramas aí nessa embalagem fofa. Já tem um tempo que eu tô com essa necessidade, assim. Eu sinto que eu usei alguns produtos de farmácia, mas eu sempre com o sentimento de que não fazia um efeito realmente. E aí abandonei, ficava usando só hidratante facial mesmo, na cara toda, eu sempre fiz isso. Tudo que eu passo na cara, eu passo na região dos olhos, na região do pescoço, enfim, que seja. E aí, é isso. Também ouvi dizer que produtos para área dos olhos não tem o mesmo tipo de absorção. São partículas menores e por isso, creminho mesmo. Acho que eu botei muito. Creminho branco, melhor dedo anelar, né, bebê? Vou começar pelo hidratante, porque na verdade eu esqueci. Eu ia passar o tônico no rosto.
Bom, vou passar na área que eu não apliquei, né? Mas quero começar justamente porque dizem que as partículas do hidratante da área dos olhos é menor. Então, que o tipo de pele é diferente e por isso hidratantes convencionais para a área do rosto não funcionam necessariamente para a área dos olhos. Nossa. E assim, tudo que eu li na embalagem, eu pensei, caraca, e se eu passar na cara inteira esse produto? Porque esse lance da hidratação é o que me pega. Como a região dos olhos é uma região que tende a ser mais desidratada, eu fiquei interessada. E assim, nunca usei nada da Creaming que eu tive uma experiência negativa. Então, assim, tô com esperanças de que esse vai ser um produto interessante. Mas o fato é, em skincare, já higienizei o rosto com sabonete. Eu tô usando o tônico facial, tônico revitalizador da Salve. Tem 120 ml. E ele tem ácido málico 2% e lático a 1%. E ácido glicólico a 4%. O ácido glicólico, ele faz uma microesfoliação. O ácido lático, ele tem mais a ver com hidratação. Eu gostei desse produto na minha pele. Eu sinto que quando eu uso ele, ajuda na textura da pele em si. Eu tava pensando sobre o hidratante facial que eu tô usando, se de repente ele está atrapalhando o resultado de produtos que eu já uso, porque eu estou usando alguns produtos da Creamy, além desse para a área dos olhos, que prometem a redução dos poros. E eu, sinceramente, fiquei com a sensação de que talvez os meus poros fossem maior e eu não dei muita atenção, não reparei que eles diminuíram de fato, ou que esse hidratante não ajuda dos poros, porque eu sinto que meus poros são bem dilatados, dá pra reparar mais quando a minha pele fica mais oleosa e quando eu tô maquiada. Eu queria esperar o hidratante da área dos olhos dar uma absorvida antes de vir com o resto dos produtos. Mas só pra matar a curiosidade, o hidratante é esse. Uso Nivea já tem muito tempo, gosto muito. Eu gosto da sensação de alívio na hidratação que ele dá, aquela... Eu acho que é uma hidratação potente, talvez pro meu tipo de pele realmente não seja o ideal, porque a pele fica brilhando. Isso eu já sei, mas eu gosto da sensação que ele me dá quando eu tô usando, daquela hidratação meio que completa, assim. É uma coisa que eu não sinto em muitos hidratantes. No geral, eu tenho 2 produtos que vêm depois do tônico, que são essas soluções também da Creamy. Elas não acabam nunca. Esse é o ácido tranexâmico, que ele é mais focado em manchas, esse verdinho. E o azulzinho, ele é de ácido salicílico, ó. Ele tá por aqui. Ele vem... Não, ele vence esse mês. Que bosta. Eita, mulher. Esse produto, ele é focado mais em acne e tudo mais, então eu acho que ele, junto com os outros produtos, deu o chance que eu precisava. Vocês não sabem, mas eu cuido de acne adulta, sei lá, desde 2018. Então, esses produtos vieram pra agregar, porque eu tinha uma irritação grande aqui de acne. Ficava com espinhas muito grandes, doloridas. Ficava com a pele muito manchada. Isso se deu... E eu comecei a passar vários tipos de produtos, cheguei a tomar antibiótico, cheguei a fazer várias coisas, usar produtos caros. E nada parecia, tipo, realmente resolver. Os tratamentos, eles eram muito longos pra realmente dar algum efeito. E tinha que ter uma continuidade, e eram ácidos que ardiam o rosto, enfim. Quando eu conheci a Creamy, eles tinham só 2 produtos, que era o da embalagem azul e a embalagem rosa, que era o ácido mandélico e o ácido glicólico. E eu decidi dar a chance, depois que eles ficaram meses esgotados, quis dar a chance pra essa marca, por causa das promessas, enfim, e eles foram lançando um produto atrás do outro. E os produtos que eu mais amei foram o ácido lático, que ele tem niacinamida, que ajuda com a acne, e ele também ajuda na hidratação.
O retinol, ele tem retinol, nanovitamina C, que também é um antioxidante, e probióticos, coisas do gênero. Esse aqui é mais como um anti-aging. Eu já tô com 34 anos e é uma coisa que eu acabo consumindo, não adianta, assim, queria muito ser essa pessoa que, ai, deixa a minha pele ser livre, mas não sei. Eu tô gostando da textura desse negócio. Esse eye cream, ele ajuda a amenizar a pigmentação das olheiras, dadas pela melatonina. Também tem um lance de amenizar as linhas finas, aumentar a circulação, diminuir o inchaço. Então, assim, gente, tomara que dê bom. E aí, pensando sobre o hidratante facial, tem um hidratante facial da Salve, que ele é com vitamina C, que foi o primeiro produto que eles lançaram, que vem numa bisnaguinha. Eu gostei do produto, mas eu tinha aquela sensação, um produto que ele absorve muito rápido na pele, e eu gosto daquela, mais ou menos essa textura do eye cream, que, tipo, o produto persiste um pouco. Eu tenho essa preferência, tanto em hidratante labial, que eu uso esse Lip Ice que eu compro pela Amazon, que eu não sei por que não acho isso em farmácia. É um produto persistente, então ele é um produto que a pele vai absorvendo, mas ele tá ali. Então ele dá essa camada meio cremosa. Eu gosto de hidratante labial que seja assim, não aqueles hidratantes que você passa, dá 10 minutos e a sua pele tá seca de novo. Sou assim com hidratante corporal e a mesma coisa com hidratante facial. E assim, eu gosto muito. Esse aqui eu não me importo de usar à noite, porque eu vou dormir. Quanto mais lambuzado eu tiver, melhor eu me sinto. Mas pro dia a dia, eu sei que a Salve tem um creme também de bisnaga que chama Cremão, algo do gênero, que ele é mais focado em hidratação mesmo. Então, talvez seja um produto que eu vá testar. Eu não gosto de pagar tão caro em hidratante facial, porque é um produto que a gente usa com alguma constância, né? Esses ácidos que eu uso à noite, eu faço um rodízio, um dia outro. A minha pele nunca se irritou, eu sinto que minha pele é bem resistente. Já usei produtos bem mais pesados, então eu nunca tive irritação, nunca tive coceira, alergia, nunca fiquei vermelhada, mas isso é a minha pele, uma pele oleosa, resistente, grossa, enfim, mona. E aí, tô pensando, porque eu já usei o hidratante da Creamy também, o hidratante de bisnaga, que ele era mais pra pele sensível. Eu gostava da textura, mas eu não amava o produto. Então, não sei, eu sei que a Creamy agora tem outros hidratantes. Eu gosto muito dos produtos da Creamy, mas nenhum hidratante me chamou muita atenção. Bom, falei, não falei nada. Mas hoje eu tô pensando aqui. Assim, essas soluções, elas têm 90 ml, cara, é muita coisa. Então, elas rendem muito, tipo, eu tô até nervosa, porque não acabou. Gente, eu comprei esse aqui em 2022, esse acho que 2022 também, menina. Esse aqui venceu, eu não tinha visto, e esse aqui vence esse mês. E esses são produtos que eu uso com constância. Talvez eu devesse usar durante o dia. Usar durante o dia o anti-manchas e o salicílico à noite. Mulher, tenho que mexer em tudo da minha rotina. Mas enfim, né, Mona? Quando eu comprei, eu jogava direto na cara, mas o que eu percebo é que é muita coisa pra cara toda. Então eu vou botar na testa e o que eu conseguir aplicar na testa, eu vou espalhar no resto do rosto. Porque realmente é uma aguinha. Nesses 2 anos que eu trabalhei à noite, a hora da minha skincare não tinha esse tempo de pausa entre um produto e outro, sabe? Ai, tem que esperar secar, tem que esperar absorver. Não tinha esse tempo. Então, eu sempre corria, passava o tônico, passava a solução, o hidratante, e aí eu gostava de esperar o hidratante secar um pouco. Só que muitas vezes eu ia dormir sem aplicar nenhum dos dois. Então, eu sinto que eu negligenciei um pouco a minha pele. Alimentação, tudo isso também tem a ver com o aspecto da pele. Mas principalmente não usar os meus tratamentos. Então, eu sinto que nos últimos anos eles até duraram bastante. Esse daqui já tá com o refil trocado e esse aqui ainda tem um pouquinho. Agora, essas embalagens maiores, eles vendem esse refilzinho separado
você enrosca aqui na cabecinha do produto e troca. Isso acaba também economizando plástico, e aí você fica com uma embalagem eterna. E aí, tem que limpar, gente, porque a Bia, né, ficou meio zoada, mas tudo bem. Hoje, como já tem umas semanas que o meu acabou, eu vou usar o ácido lático, porque já repus aqui, minha pele sente saudade. Pro hidratante facial, vai ser o Nivea mesmo. Vou ver, gente. Eu tô precisando mudar meus hidratantes, talvez uma coisa... Eu gosto do que tem vitamina C da Salve, porque já são 2 em 1, sabe? Não é só hidratante. Mas fico pensando no fator hidratação, que ele não é o que me agrada mais. Então, eu tô pensando nisso. Também, outra coisa que eu nunca mais usei, filtro solar facial. Meu Deus! Porque eu trabalhava à noite, né, Mona? E aí... eu saía da Catacumba, que era a minha casa, pra Catacumba, que era o meu trabalho. Então, o sol era uma coisa que eu não via com muita frequência. Então, eu parei de comprar. Agora que eu tenho vida, é uma coisa que eu deveria considerar novamente, não é mesmo? Mas estamos aí. Gente, será que o hidratante facial vai interferir também no rolê dos olhos? Tomara que não, cara. Tomara que não. Ai... como ele tem uma textura mais grossa, ele tem que vir por cima de todo jeito, não adianta. E o tratamento tem que vir depois do hidratante facial. Então, mona, no geral, tá tudo muito que certo. Mas olha como brilha. Tudo bem, à noite eu aplico uma camada cabulosa, gente. Eu amo uma pele super hidratada. Não gosto da aparência, mas eu gosto da sensação. Vou esperar um pouquinho antes de aplicar o ácido. Acho que o brilho vai se manter. Gente, nem passou muito tempo, acho que uns 3 minutos. A pele tá brilhante. Ai, mas é tão boa essa sensação, menina. Eu amo uma cara que brilha antes de dormir. Então, vamos para o creme de ácido lático, que eu amo. Ai. Aí, ó. Ai, cara, produto novo é foda. Vou da minha mesa. Esse é um produto incrível. Esse eu passo até na área dos olhos, mulher. O povo fala que não precisa, que não deve, mas eu vou. A cara é minha, nunca caiu. Recomendo? Não recomendo nada. Esse é o que eu faço. Minha pele aguenta. Eu acho que a própria creme não recomenda. Mas você sabe, né? Na vida real a gente mete o louco mesmo. Cara, eles falam modo de uso, tipo, aplicar uma pequena quantidade do produto ao redor dos olhos em movimentos circulares até sua completa absorção. Pode ser usado de 1 a 2 vezes ao dia. Mas não fala, né? Qual a ordem? Vem antes ou depois das coisas? Eu pensei nisso, né? Já que o tipo de molécula do produto para os olhos é diferente do tipo. Quer dizer, a pele absorve uma molécula menor de produto. Por isso que só o produto específico vai hidratar essa região. Então, eu penso, se eu passo hidratante de rosto na cara toda e depois venho com hidratante facial, já criou-se uma barreira de produto, certo? Faz sentido? Então, por isso que eu comecei pelo hidratante para a área dos olhos. No real, eu começo sempre com tônico, né? Fiz errado só porque eu tô gravando, porque se eu tivesse focado aqui na minha missão, isso não teria acontecido. Mas é isso, gente. Pele belíssima, saudável. Amanhã eu vou dar um pulo na farmácia, ver o que tem de hidratante. Porque assim, eu queria muito pagar R$30 num hidratante bom. Uma quantidade como essa, sabe? 145 gramas, gente. Em que país você vai achar um produto nessa quantidade para a área do rosto? É engraçado, né? Creme mais tradicional do mundo. Mas não fala se é pra cara, se é pro corpo. Nivea creme, ponto. Eu sempre fico nessa. Será que é um produto, tipo, universal, né? Você pode usar no corpo também. Tô criando várias paranoias agora. Será que o produto é pro corpo e a gente usou na cara todo esse tempo? Meu pai.
Enfim, gente, é isso. Rotina de skincare atualizada. E vamos amanhã na farmácia procurar um hidratante facial que seja minimamente potente para a sua hidratação. E eu não me incomodo. Eu me incomodo, na real, com a pigmentação da minha olheira. Que eu falei pra vocês no último vídeo de Maqui Fala, que eu sinto que eu tenho uma olheira mais amarronzada e uma olheira mais azulada. Posso estar maluca, mas eu tenho essa sensação. E é tipo, tenho bebido água, tenho dormido e, sei lá, nada mudou. Enfim, quero ir dormir daqui a pouco, que são meia-noite agora. A boneca quer começar a dormir mais cedo. É nóis. Cá estou eu caminhando de novo. O plano era outro, né? O plano era tomar sol, depois ir pra academia, enfim. Hoje é domingo. E ontem à noite os planos mudaram. A ideia era fazer uma outra coisa, só que acabou indo por água abaixo. Então eu fiquei em casa. E até que eu tava gostando, comecei a assistir a série And Just Like That, que é tipo a continuação de Sex and the City. Eu tinha assistido só a primeira temporada. E aí embalei. E sabe como quando uma coisa faz sentido? Fez total sentido assistir essa série agora. É muito engraçado, né? Porque agora os personagens têm 50 e poucos anos, outras vivências, outras questões. Mas eu ainda me conecto de alguma maneira com elas. Do tipo, nunca é tarde pra nada, lembrar quem você é, enfim, foi importante. Comecei a assistir, maratonei ontem à noite. E aí, ontem eu fui pra academia também, né? Mas assim, voltei, queria fazer umas coisas, só que eu falei, acho que eu preciso ficar deitada no sofá assistindo série. Assisti, fiz um balde de pipoca, tomei um vinho, fiquei assistindo até tarde. E aí, hoje eu me dei conta de umas coisas, quer dizer, ontem à noite ainda. Acho que a história da série nova tenta recompensar algumas temáticas que na época não eram relevantes, vamos botar assim. Mas que pros dias de hoje é muito importante a gente dar espaço, né? Abrir o diálogo. Enfim. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? De trabalho, de carreira. É impressionante. Eu tenho essa noção de que os homens sempre foram encorajados a focarem na carreira, focarem no seu futuro. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? E se dedicar pra isso. E as mulheres sempre parece que tiveram um papel, isso sempre vem em segundo plano. Do tipo, primeiro você arranja um homem, depois você foca em ter, de fato, uma carreira, se é que vai ter espaço pra isso. E eu fiquei pensando sobre amor romântico e como muitas vezes eu ainda sinto que isso tá impregnado em mim. De você sentir que você tem alguma importância quando você tem uma pessoa do seu lado. E o quanto eu fui deixando pra depois oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, só porque meu foco maior era nos meus relacionamentos. E nossa, ontem eu escrevi muito sobre isso. E tipo, infelizmente, isso é uma coisa que só eu posso fazer por mim. E se eu não me der conta disso, não fizer nada a respeito, nada vai mudar. E é foda, né? Você se manter a mesma pessoa por tanto tempo. O ideal é que a gente sempre evolua, sempre melhore. Então, pensando nisso, ontem eu tomei um passo em relação aos meus desejos, que eu acho que vão me beneficiar. É isso, assim, priorizar o que de fato é prioridade pra mim. Às vezes eu acho que eu esqueço, que eu vou deixando em segundo plano. E eu não quero perder meu tempo, sabe? Enfim, fiquei pensando muito nisso. Quer dizer, quem sou eu no mundo, né? Esqueço o indivíduo que eu sou pra ser só uma pessoa que está no relacionamento. Eu fico pensando nessas coisas. Então,
sei lá, tomei uma providência ontem mesmo e essa semana já quero fazer outras coisas, porque às vezes eu sinto que, tudo bem, tem um pouco do capitalismo também, né, quando a gente não tá de fato produzindo, eu sinto uma culpa gigante, do tipo, vai, se isso não tá rendendo dinheiro, tá errado. E a vida não é só isso, né, mas poder abrir brecha pra viver experiências que vão me beneficiar de alguma maneira. Enfim, e aí vim caminhar porque é isso, não ter quatro paredes, sentir, eu acho que também amplia minha visão no olhar e me faz refletir mais profundamente sobre as coisas. Eu amo caminhada por isso, não é só pela minha saúde, mas pelo meu bem-estar e pra minha saúde mental, né? Semana passada eu não tive terapia, porque minha psicóloga foi fazer um procedimento, e essa semana também não vai ter. E essa semana, Corpus Christi cai na quinta-feira, então também não vai ter terreiro. Então, menina, já que não vai ter nada disso, eu tô me apegando em caminhada, escrever e focar nos objetivos. Então, bora pras cabeças. Gravei uma parte desse vídeo enquanto tava fazendo minha caminhada hoje, mas eu não sei. Acho que minhas ideias ficaram um pouco bagunçadas. Sei que quinta passada teve gira de Preto Velho. E a Preta Velha, depois de falar muitas coisas importantes, porque eu vim com um assunto que eu acho que nem eu tava esperando levar pro terreiro. Mas ela falou assim, e a música? Aí eu falei, escuto todo dia. Ela falou, faz isso, mas escuta músicas que te deixam feliz, que te deixam pra cima. E eu fiquei, caralho, mulher, você me foi no ponto certo. É muito engraçado, às vezes eu levanto da cama e dependendo da música que eu escuto, menina, é uma festa, assim, acordo dançando. Eu amo quando a música me faz sentir essa vontade incontrolável de começar a dançar. E isso faz total diferença no meu dia. Ultimamente, eu meio que tô ficando nas músicas de sempre, eu não tô experimentando muito, ouvindo coisa nova. Tanto que recentemente eu ouvi, depois de muitos meses, aquela playlist que tem no Spotify, que é personalizada, que é Descobertas da Semana. E baseado no que você anda escutando, anda ouvindo, eles vão filtrando coisas que podem ser relacionadas com esse estilo musical que você tá ouvindo atualmente. E aí, não cheguei a ouvir tudo que tinha pra ouvir, mas eu ouvi uma música da Mariana Frois, que eu não conhecia, aparentemente, né? Eu escutei a música Fogueira e eu amei a voz dela, amei a voz dela. Fui no perfil e comecei a ouvir tudo que tinha. E aí, cara, eu não sei, foi um sentimento gostosinho, sabe? De, nossa, olha essa voz, meu Deus! E isso faz muita diferença no dia a dia, assim, ouvir uma música que você gosta, sentir que a música te abraça e sentir essa vontade incontrolável de dançar. Eu sempre fui uma pessoa da dança, tipo, dancei minha vida inteira, fiz tudo quanto é tipo de aula de dança e sempre gostei de ir em festa, meter o louco, dançar até o chão, sair de lá exausta de tanto que eu gastei minha energia. Anos atrás eu até cheguei a voltar a dançar, mas tive que parar, enfim. Então é uma coisa que alegra muito, que faz meu olho brilhar. E aí eu achei muito engraçado, tipo, essa foi uma coisa que ela falou no final do atendimento, mas assim, várias obviedades ela foi falando nesse atendimento que eu falei, putz, é doideira às vezes, quanto assim, o óbvio é tão óbvio, tá tão na nossa cara, mas ainda assim, às vezes parece que a gente não dá total atenção para aquilo que a gente precisa ouvir, né? Precisa entender, na real. E aí ela falou esse negócio da música e eu fiquei com isso na cabeça, do tipo, realmente, eu tenho que ouvir músicas que me façam agir, que me motivem, que me botem pra cima. E porque é isso, até a música, ela tem um poder, né, de, tipo, ir, como fala, guiando o seu espírito, vamos dizer assim. Quando você tá bem, você escuta uma música legal, você fica melhor ainda. Quando você tá mal, você coloca aquela música de fossa e você vai pro fundo do poço. Então, achei muito interessante.
E aí, baseado nisso tudo, ontem à noite eu fiquei aqui em casa assistindo Just Like That, que é aquela série continuação, muito entre aspas, de Sex and the City. E pra mim foi muito louco. Eu não queria dar spoiler, mas assim, todas as personagens em algum momento estão passando por um tipo de transição. Uma delas é questão da sexualidade, outra delas é fim de casamento, é aquilo sobre o trabalho, do tipo, sempre fui uma dona de casa, nunca pensei em voltar a trabalhar. A outra que é a mãe que trabalha, faz tudo sozinha, se sente sobrecarregada e não é vista, não é valorizada, né? Então tem muitas questões que eu fiquei pensando, gente, olha só quantas coisas, quantas vidas a gente vive, né, na nossa vida, assim. Quantos momentos de transição a gente acaba passando. E a coisa mais doida é que nunca é tarde pra nada. Eu sinto que tem um lance sobre envelhecer que pega muito mais nas mulheres, né? A gente não pode envelhecer porque a gente meio que perde o nosso valor. E aí eu sinto que a gente não se permite isso também, né? E a coisa mais maluca é que eu não acho... Não, na verdade isso é uma afirmação. Eu não trocaria a Amanda que eu sou hoje pela Amanda de 20 e poucos anos atrás. Talvez a imagem da Amanda de 20 e poucos anos atrás fosse uma imagem que hoje, com a idade que eu tenho, eu valorizo muito, né? Eu via que não era pra tanto esse caos mental que eu mesma me gerava, essa ansiedade que eu mesma me gerava por não estar dentro do padrão, sendo que eu sempre fui uma menina padrão, né? Então, é louco, porque a gente fica desconfortável querendo se encaixar quando a gente é jovem e a gente não tem maturidade pra entender certas coisas. E uma coisa que foi muito importante pra mim nessa construção de quem eu sou é isso. É tipo, nossa, como eu me desgastei tanto pra querer encaixar nas coisas e hoje a coisa que eu mais valorizo em mim, na minha personalidade, é o desencaixe. Porque quando eu sinto que eu tô desencaixando de alguma coisa... No sentido positivo, né? Do tipo, não quero me parecer com todo mundo, não quero fazer o que todo mundo tá fazendo, porque eu não sou todo mundo. Esse desencaixe é o que me faz sentir mais eu. Então, o jeito que eu me visto me faz sentir mais eu. É uma dessas coisas que eu nunca achei na vida, na real, que isso pudesse ser tão importante pra mim. Óbvio, né? Desde criança eu dizia que eu queria ser uma estilista de moda, tipo, eu sempre tive essa paixão pela moda, mas eu não achei que de fato fosse fazer uma transformação tão maior do que só o externo. Então, nossa, como eu tô... Vários devaneios, né? Mas fico pensando que eu não trocaria nada, assim, de lá atrás, porque hoje eu admiro muito quem eu me tornei, como as coisas... Como foi construída essa Amanda de hoje em dia. Eu acho que foi em abril desse ano que eu falei com a Clítia, né, que é minha professora de Pilates, minha instrutora de Pilates, não sei qual é o termo correto. Falei pra ela que eu queria fazer uma barra até o final do ano. E aí ela começou a fazer uns exercícios que vão me ajudar nessa conquista, digamos assim. Não sei de onde eu tirei isso, sei que quis e vou fazer. Acho que nessa semana, talvez na semana passada, mas eu acho que nessa semana que passou agora foi a semana que eu mais tentei fazer barra na rua, assim, né? Achei uma barra e falei, vou tentar, né? Já tô aqui. E me fez refletir muito sobre outras coisas que me foram ditas no terreiro, do tipo, você só vai se tornar boa em alguma coisa se você tentar, se você praticar. Porque é nessa prática que você vai entendendo como fazer a coisa, que você vai se acostumando, enfim. E aí, eu comecei a olhar pra atividade física dessa forma. Do tipo, eu só vou ficar boa se eu fizer. E aí, isso tem me motivado na minha vida. Sabe assim? Eu, na pandemia, comecei a fazer invertida, né? Que é ficar de cabeça pra baixo, apoiado assim no cotovelo e na cabeça, com as pernas pro ar. Eu botei isso na minha cabeça, tipo, eu não avisei ninguém. Eu falei, vou tentar. Procurei um vídeo no YouTube, a menina ensinando mais ou menos. Eu fui tentando, até que eu consegui, tipo, me equilibrar. E depois eu fui começando a elevar as pernas. E hoje em dia, tipo, é uma coisa que eu consigo fazer. E eu só consegui fazer porque eu tentei muito.
até entender que, eu tenho que melhorar minha postura, eu tenho que jogar meu peso assim, que eu tenho que fortalecer mais as costas, porque é isso que vai me dar o real apoio. Enfim, foram várias coisas. E aí eu fico pensando também nesse lance de, tipo, filmar as coisas, tirar foto das coisas, que essa é uma coisa que eu valorizo desde sempre, né? Eu sempre tirei foto de tudo, de todos, sempre fiz vídeo. E eu acho tão importante esse lance de você conseguir se ver fazendo as coisas. Porque assim, beleza, em aula de dança, por exemplo, os estúdios costumam ter espelho. Mas é muito louco você se observar fazendo durante e você se observar fazendo depois que já foi feito, tipo, gravado. Você se vê como uma terceira pessoa. E aí eu acho que você começa a se dar conta da realidade, assim, digamos assim. Porque você, dentro da sua cabeça, né? Eu acho que tem uma limitação. Mas quando você tira e se vê de fora, você consegue perceber outras coisas. Então, eu comecei a fazer as invertidas me filmando e percebendo que eu tava meio torta. Então, eu fui melhorando minha postura. E aí, depois que eu melhorei a postura, eu falei, ainda tô meio torta, é por isso que eu não consigo levar as pernas. Então, foi todo um processo de entendimento do meu corpo e criando essa consciência corporal que eu fui dando conta de fazer o rolê, né? E aí, eu tô filmando, pelo menos desde que eu comecei, que tem uma semana no máximo, eu tô filmando eu na barra. E a primeira vez que eu fui filmar, eu já tinha feito algumas vezes, eu já tava meio cansada, então eu não tava conseguindo me segurar muito bem quando eu comecei a filmar. O lance é que no lugar onde eu achei aqui tem uma barra que é bem alta, que você tem que, tipo, pular pra alcançar. A segunda barra, eu consigo me segurar sem ter que pular. A terceira barra já é uma barra muito mais baixa que eu, não faz o menor sentido. Aí eu falei, vou na barra do meio, porque daí eu me seguro, dou um pulinho e tento me segurar o máximo que eu conseguir aqui e depois eu vou controlando a descida. Porque é isso, primeiro você faz uma coisa pra depois você de fato conseguir se puxar. E aí eu fui reparando isso, tipo, óbvio, a gente começa com mais força e a gente vai gastando, mas percebendo também coisas que eu posso melhorar na minha postura, o jeito que eu pego, enfim, é interessante demais, gente. E é doido, porque do primeiro vídeo pro último que eu gravei, eu já sinto que eu tô conseguindo me segurar mais tempo, que era uma coisa que, sei lá, eu achei que fosse demorar mais tempo. Então, é tão bom quando a gente não necessariamente tem algo com que se comparar, sabe? A gente tenta porque a gente quer muito. E aí eu comecei a usar isso como um motivador pra minha vida, porque eu sinto que eu nunca me envolvo pela metade nas coisas e ao mesmo tempo eu me travo muito porque eu tenho medo daquilo não dar certo, porque eu tenho medo das coisas que eu tenho que organizar antes de, tipo, eu falo disso na vida, no trabalho, sabe assim? Fico com muitos medos, vivendo uma ansiedade meio sem razão. Sendo que eu só vou saber se a parada vai dar certo quando eu der o primeiro passo e insistir e persistir e melhorar. Enquanto eu ficar nessa de tipo, ai meu Deus, não, eu só vou conseguir fazer isso quando isso e isso estiverem. Não, tipo, se eu não tentar, não vai ter nada pra eu dizer, tipo, não, realmente tentei e não consegui. Se eu não tentar, não tem resultado nenhum. E aí eu tenho visto a atividade física com esse olhar. Isso foi uma coisa que eu tava pensando hoje à tarde mesmo. Eu fui caminhar e falei, não, hoje eu vou sair com a luvinha pra fazer barra, porque das outras vezes eu, tipo, inventei isso de última hora e machuquei a mão. Então hoje eu já vou nessa intenção de vou fazer barra. Fiquei pensando nessas coisas, porque parece que eu comecei a assistir a série num momento em que eu precisava ver o quanto, tipo, todo mundo tem questões e todo mundo tem um monte de coisa e que a gente simplesmente precisa de um pouco de coragem pra dar o primeiro passo e que às vezes a gente não vai ser o melhor dos passos, a gente vai ficar meio assim, mas enquanto a gente não tentar, não vai ter resultado algum. E aí eu acho que tudo juntou, sabe? Os conselhos e as coisas que eu ouvi no terreiro, a série, eu olhar pra atividade física dessa forma. Então, ontem à noite eu tive um choque de realidade, né? Porque eu não tive terapia essa semana. Gosto muito de escrever. Eu acho que eu não escrevo tanto quanto eu gostaria. Mas nessa última semana, principalmente, eu senti que eu tava precisando escrever. Ontem foi um dia que me deu essa
sabe, eu não vou conseguir viver o dia se eu não pegar o caderno e escrever alguma coisa. Então, ontem, enquanto eu tava escrevendo, eu estava me dando conta, me falando coisas óbvias, mas, tipo, colocando pra fora coisas que eu tô sentindo que pareciam não tão claras. E aí, hoje à tarde, fui começar a fazer comida aqui, aí eu sabia que ia demorar, tava com fome. Então, também nessa, eu vou tentar me distrair, mas também vou tentar me entender. Botei no papel várias coisas que, assim, pra mim estavam claras quais eram os meus incômodos, mas colocando no papel, fazendo o link dos incômodos ali, eu tive um esclarecimento, sabe, dos meus sentimentos. Isso também é muito potente. Esses sentimentos que eu escrevi hoje são os sentimentos que geralmente me travam, que não me fazem bem no sentido de... São eles que acabam me impedindo de dar passos, os primeiros passos. Não vou dizer nem, tipo, passos maiores, porque não adianta nada dar o passo maior que a perna, né? Mas eu digo assim, dar o primeiro passo é a coisa mais importante. Eu acho que é nesse primeiro passo que a gente fica mais, assim, se colocando pra baixo. E aí tem o lance de, tipo, se eu não acreditar em mim, gata, ninguém vai. Porque é isso, sabe? Eu tô comigo todo o tempo. Eu nunca tô sozinha, eu tô sempre do meu lado. Então, se eu não me incentivar, se eu não me botar pra cima, se eu não confiar no meu processo, não confiar em mim, ou pelo menos confiar que, tipo, só tentando que eu vou conseguir saber se vai dar bom, se vai dar ruim, só depende de mim. Então, assim, não adianta ficar criando grandes expectativas, entende? Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, eu não posso só ficar questionando aqui. Então, sei lá, gente, tô muito introspectiva esses dias, assim, muito filosofando e tal, e escrevendo bastante. E eu acho que também não vou ter terapia semana que vem, né? E não vou ter terreiro também. Mas assim, eu e meu caderno de caveira contra o mundo, né? Porque menina, eita como escreve. Escreve que escreve que escreve, tipo... Nossa, várias paradas, e é muito engraçado. Porque às vezes eu abro esse caderno meio tipo assim, ai, tô a fim de escrever. Aí óbvio que esse caderno foi reutilizado, né? Tipo, em algum momento eu usei ele pra me ajudar no planejamento de algum projeto, alguma coisa assim. Mas também tem... Às vezes eu abro numa página e tá escrito algo que eu escrevi pra mim mesma. E aí eu leio e faz total sentido pro que eu tô vivendo no momento, sabe? Foi muito louco entrar em contato com escrita de novo, assim, com essa intenção mais constante, né? De uma coisa mais linear e não tanto, tipo, eu tô precisando hoje, daqui a 3 meses eu pego nele de novo. Não, tá sendo uma coisa mais constante, então tá sendo legal, assim, também, de vez em quando dar de cara com coisas que eu penso sobre mim mesma, que são motivadoras. Porque é isso, mana. Tem que se valorizar, entendeu? Tem que enxergar seu potencial, porque ninguém vai fazer isso por você. Enfim, aí eu fui cozinhar aqui, né? Fiz um franguinho assim. Eu falei, vou fazer um frango com cerveja. Porque eu tava com preguiça de fazer coisas muito difíceis. Então eu abri uma cerveja no frango, botei pra assar. E aí quando a cerveja deu aquela secada de leve, eu tirei o frango do forno e fui pra panela mesmo. Alho, cebola, flango, uns temperinhos. Aí eu falei, vou botar um extrato de tomate aqui, botei o extrato de tomate, temperei mais. Menina, o negócio ficou gostoso. Nossa senhora. É muito engraçado isso, porque eu já queimei tanta panela na minha vida. Eu já quase botei fogo nesta casa. E aí é muito maluco o quanto eu faço comidas muito gostosas. Pra quem já queimou fundo de panela, minha filha tá de parabéns. Mas é isso. Tem que tentar. Fazer merda. E aprender com os erros, né? Gente, é uma loucura. Ai, gente, acabei de fazer uma venda, nem enjoei, uma jaqueta que... eu achei que eu ia usar muito e acabou não rolando. Que ela é linda, ainda bem que eu consegui vender. Mas assim, ainda tem isso aqui, tudo pra fotografar e colocar lá. E eu ainda tô pensando sobre umas coisas que eu tô adiando um pouco. Esse iPhone SE, que era o que eu tava usando durante a pandemia, que foi que eu acabei trocando. Eu, na verdade, não sei se as pessoas têm interesse em comprar um celular tão antigo. E também tem o meu recente celular, iPhone 12 mini, que era o que eu tava usando, que eu troquei esse ano.
Eu não sei também, nunca vendi eletrônicos tão caros. E botei pra vender ontem no Enjoei, a minha Fóreo. Eu amo essa esponja, eu já falei sobre ela aqui no canal, ela tá presente no meu skincare há anos, eu tenho ela desde 2019. Ela funciona perfeitamente. Esse lado é pra limpeza e esse lado é pra massagem facial. É limpeza de 1 minuto só, né? Que te ajuda não só a estimular a circulação, ajuda... Cara, não sei, eu sinto que minha pele fica limpa de um jeito diferente, gosto bastante. E eu só tô vendendo porque eu preciso do dinheiro. Eu nem sei se é... Tipo assim, eu já acho pra vender Fóreo em alguns sites específicos, tipo Beleza na Web. Eu fui recentemente numa Sephora, não achei pra vender. Tanto que eu tava pensando assim, de repente eu compro uma menorzinha, porque eu gosto muito. Ai, enfim. E aí eu tô pensando em vender um tênis também, que tipo, eu lembro que eu me dei de aniversário há uns anos atrás. Que eu acho ele lindo, mas que eu não tenho usado tanto. Ai, tô sofrendo. Enfim, aí tô parando aqui pra embalar, que eu vou levar no correio. E é isso, só pra lembrar vocês que minha lojinha na Enjoei está ativa. Óbvio que assim, né? São coisas que eram itens pessoais meus, então não sei se vai dar pra todo mundo. Tipo, eu calço 34. Eu tenho peças que tem uns tamanhos não exatamente a minha numeração, mas no geral eu visto, sei lá, M, 38, então... Não sei, vai dar uma olhada, não tem só roupas e sapatos, tem bolsa, tem óculos, tem um monte de outras coisas lá. Se vocês quiserem alguma coisa, vai me ajudar bastante nessa fase que eu estou vivendo. E é isso. Ai, não sei, ainda tem tanta coisa assim, eu tenho muita preguiça de fotografar, mas quando eu começo eu não paro. Então, eu quero ver se hoje eu coloco esses itens mais caros pra vender, porque, né, o quanto antes eu anunciar melhor pra mim. E eu tenho um teclado. Eu comecei a tocar teclado pouco tempo antes da pandemia. E eu gostava, mas, velho, eu nunca mais encostei nesse teclado. Então, é isso. Eu preciso abrir espaço no meu armário também. E... na verdade, eu preciso vender um monte de tralha, porque eu quero mudar tudo nesse quarto. E eu só vou conseguir vendendo as coisas, abrindo espaço e juntando dinheiro, na real, né? Então, assim, é sobre desmontar móveis planejados e fazer caber coisas que talvez não caibam. Socorro, Deus, me ajuda nessa. Ai, que lindo! Ah, bonitinho. Menine! Que foda! Ai, olha que lindo! E vem com garantia vitalícia, tá, bebê? Menina! Nossa, que loucura! Na minha cabeça, era super pesado. Aparenta ser, né? Ai, que loucura! Mulher, mulher! Véi, caralho! Sério mesmo. Que loucura. Não.
bebê, não dá, não dá, não dá. Gente, olha isso aqui, caralho. Olá! Ontem eu não falei nada, eu só mostrei, mas decidi finalmente a sandália do casamento. A realidade é que eu tenho uma sandália que ela é super neutra, básica, salto grosso, num tom de bege, e por muito tempo ela era minha sandália para ocasiões como essa, né? Tipo, ocasiões que eu tinha que estar mais chique. Enfim, na época que eu comprei eu ainda usava salto alto, né? Então, assim, eu acho que a última vez que eu utilizei a sandália foi num Natal de... Eu acho que foi antes da pandemia ou depois da pandemia. Agora eu não tenho nem ideia. Mas na época, a sandália ainda não estava descascando. Eu sei que recentemente eu experimentei e percebi a família estava soltando. Então eu pensei, bom, a sandália começou a descascar, mas ninguém vai ver o sapato, meu vestido é longo, então vai ser ela mesma, né? Melhor do que comprar uma sandália nova agora, até porque eu nem uso sandália. Fui na sapataria que minha mãe indicou, e aí a moça falou assim, pra colar de volta essa palmilha, vai ficar R$20, mas eu acho que pra você não vai valer a pena, porque a sandália, quando você começar a usar, ela provavelmente vai começar a esfarelar mais, vai começar a soltar a cola, já que ela não tá muito bem das pernas. Então eu recomendo que, na verdade, você vá nessa outra sapataria especialista em couro, que eles conseguem, como é que fala? Restaurar, refazer a sandália, né? E vai valer mais a pena, porque aí quando eles forem colar as coisas que estão soltando, a cola vai ter uma aderência melhor, né? Porque como o material já tava se desfazendo, provavelmente quando passasse a cola ia colar no material e o material, por já estar sensível, ia soltar. Beleza, eu fui nessa sapataria que, inclusive, eu fiz o orçamento de uma bota vermelha que eu tenho, que é uma bota que eu uso muito e que eu acho que valeria a pena uma reforma nela, justamente porque eu já pesquisei na internet um modelo parecido e nada me faz apaixonar tanto quanto ela, assim. Ela já é a bota que eu gosto, já é a bota que eu uso e eu tenho ela há muito tempo. E ela é de material sintético. O orçamento pra arrumar essa sandália foi de R$900. Então, assim, uma bota nova numa fast fashion, acho que é uns 300. Então, é um terço desse valor. Uma bota que não vai ter uma durabilidade tão boa, né? Porque material sintético dura que no máximo uns 5 anos. E quando esfarela, vira lixo, vira pó, né? Tipo, eu já vi vários vídeos na internet da galera literalmente descascando a peça inteira desse material sintético e passando tinta para tecido, passando tinta assim, tinta assado. Eu tentei isso em algumas peças e o que eu posso dizer é que a peça fica com uma textura meio plástica. Então ela começa a colar nas coisas. Então, não sei se funcionou, se eu fiz do jeito certo. Eu sei que não valeu a pena. Tô considerando a bota sim porque é uma bota que eu amo. É uma bota que eu sei que eu vou usar, que é uma peça que se pagaria no uso. Só que, quando eu fui levar a sandália ficou em 790. Eu não sou muito da sandália de salto alto. Apesar dela ser uma sandália confortável, não é a preferência que eu tenho. E aí, eu fiz o orçamento, levei essa sandália e uma outra esquadrilha que eu tenho, que eu, tipo, usei muito, muito, muito. E ela é tipo um suede, tipo, como se fosse uma camurça sintética, que também começou a esfarelar. E ele me falou a mesma coisa. A gente vai botar a cola e essa cola vai começar a soltar. E aí eu pensei, então não vai valer a pena. Então deixa pra lá, vamos seguir em frente. A esquadrilha, assim, conseguiria
reaproveitar muito mais produto, porque ela tem uma parte de corda, enfim, e ainda assim ia ficar 700 conto. Então eu falei, cara, esse é um sapato que eu usaria muito. E o que eles me disseram é a parte que fica no peito do pé, que tem umas tranças, não é nem um trançado, tem nozinhos. Falou que o cara não conseguiria replicar. Eu falei, será que não? Ou será que ele tem preguiça? Porque não parece tão difícil, né? Mas quem sou eu pra falar do trabalho dos outros, né? Claramente julgando. E aí eu falei, bom, já tô no shopping, né, onde ficava essa sapataria. E quando eu cheguei, eu vi que tinha algumas lojas já em liquidação. Acho que pra queimar essa última coleção, que agora a gente tá na coleção de inverno. E aí eu vi uma sandália marrom, linda, assim, se eu olhar só pelo estilo eu já levaria. Mas tinha 3 opções de cor, preto, branco e marrom. E eu acho que não ia nenhuma delas ficar bom pro que eu tava querendo. Era uma sandália mais barata, 189. Linda, 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 super confortável. E aí eu perguntei, qual é o material? Ah, material sintético, então não, obrigada. E aí eu fui andando pelo shopping. Fui inclusive na loja da Espadrilha, que eu comprei há alguns anos atrás. E todas as opções eram muito... Tinha uma sandália muito bonitinha, assim, que eu acho que, nossa, ia ser perfeita. Mas é aquilo, ela tem tempo de... Ela tem uma validade muito pequena. Então eu fui na Arezzo, também em liquidação. Eu tava vendo que a coleção nova também tinha essas coisas meio marrom, preto e branco. E eu falei, não quero nada disso e nada me chamou atenção. Mas o saldo tinha a tal sandália azul que eu peguei, que é uma sandália de tiras nada conservadora. E eu falei, não tem coisa mais a minha cara que isso. Ela tem o bico da sandália mais pontudo, ela tem um salto grosso, que ele tem um desenho, ela é toda monocromática, ela tem essas tiras mais roliças. E é uma coisa que o meu vestido é longo, quando eu entrar no altar junto com a noiva, eu não vou estar de bolsa, eu não vou estar segurando o vestido. Então, vai ser um detalhe que as pessoas provavelmente só vão ver na hora da festa. E aí eu pensei, gente, não adianta eu querer fingir ser uma coisa que eu não sou. Porque, por mais que eu ache elegante... Eu tenho uma sandália de tiras da Arezzo de salto agulha, só que eu não consigo usar esse sapato mais. Questão do meu joelho, do meu tornozelo operado, não consigo me equilibrar, não acho confortável. Por mais que ela seja a sandália mais bonita que eu tenho nesse armário, definitivamente não é uma sandália que eu vou utilizar. Então, por mais que eu ache lindo e tal, eu sei que não é pra mim. Quando eu olhei aquela sandália, eu falei, mano, é ela. Na hora que eu experimentei, belíssima, eu falei, velho, é isso. E aí eu perguntei, qual é o material? Ah, é couro de uma coleção antiga, com a Sacha e tal. Eu falei, então eu vou levar. R$200 uma sandália nova, a minha cara, com um material de longevidade. Couro, porra! E aí eu levei. Então, é isso. Eu fico pensando muito, tipo, antigamente eu falava muito mais sobre isso com vocês, sobre o material das coisas que a gente compra. E eu acho que eu dei muito ouvidos pra isso nos últimos tempos. Eu tenho optado por comprar peças que tenham um material mais respirável, né? Linho, viscose, algodão, porque isso é o meu conforto térmico. Outra coisa é a durabilidade das coisas. Eu acho que roupas... Você aumenta a durabilidade da peça quanto menos você lava. Porque eu não uso amaciante mais. As pessoas têm um lance de tipo, eu usei a roupa, já boto pra lavar. Gente, não existe isso. Se a roupa não tá fedida, não tá manchada, não tem porquê. Isso é uma opinião minha e de algumas pessoas que eu conheço que tem estudos na moda, que são pessoas da área da moda que falam exatamente a mesma coisa. Não tem porquê usar uma peça e já botar pra lavar. Não faz o menor sentido isso. Isso acaba com a vida útil da peça. Então, assim, infelizmente, as minhas roupas de trabalho eram roupas que, assim, por mais que eu usasse bastante, tinha um momento que não tinha como. Tinha que botar pra lavar. E essas, sim, começaram a ficar desgastadas muito mais rápido. Então, era aquele negócio, eu transpirava muito no trabalho, eu me sujava muito no trabalho e realmente não tinha o que fazer. Mas ainda assim, eu preferia investir numa peça que ia me dar algum tipo de conforto do que uma peça de material barato, que é o poliéster, no caso, todo mundo opta pelo poliéster, mas ninguém se liga que é uma peça, uma fibra sintética feita em laboratório, derivada de petróleo, que parece que você tá vestindo uma sacola plástica. Então, no calor você assa e no frio você passa frio, porque ele não é grosso o suficiente para não permitir que o vento bata, por exemplo.
Então, são coisas que me botam pra pensar. E eu pensei muito sobre isso na época que eu usava jaquetas ditas de couro, em algumas marcas, e que daqui a uns anos começaram a descascar. É aquele negócio, né? Tipo, você fica assim, nossa, vendeu uma ideia, e aí na hora você não se ligou na etiqueta interna da peça, que é onde fala qual é o material do produto. Eu adquiri uma jaqueta de couro há uns 2 anos atrás, justamente pensando no meu conforto térmico, nessa época do ano que tá gelado, que venta muito. Ela foi a peça que fez a diferença porque ela realmente cria uma barreira. Ela não é a peça mais quente que eu tenho. Geralmente eu uso a minha jaqueta de couro com um casaco por baixo, porque ela tem sim forro de poliéster, mas é a peça que mais me protege nessa época do ano. Então, assim, couro, infelizmente, tem seus problemas. Eu tenho algumas jaquetas de couro compradas em brechó, eu acho que eu tenho umas 3. E essa que eu realmente comprei nova, que era a que fazia mais sentido pro meu trabalho. Eu entendo toda a questão enfim, toda a questão do couro eu compreendo, mas infelizmente é um material que é durável e nesse sentido eu opto por essa matéria-prima. Já tentei fazer opções veganas, entre aspas, comprar coisas de vinil, por exemplo, que é um material sintético, mas que ele tem uma durabilidade muito maior. Eu nunca vi um vinil descascar, nunca vi um vinil nada, assim. O máximo que você vê é um vinil riscado que tem uma facilidade de limpar. Então, essa é uma questão. Eu fico pensando assim, vamos imitar o couro. Mas se você não tem uma durabilidade tão boa quanto, então não faça. Porque o poliuretano, que é essa matéria-prima que imita o couro, tem uma validade muito curta, assim, dependendo do tipo de textura que ele tem no máximo 3 anos de durabilidade. Tem uns que duram um pouco mais, mas ainda assim, você comprar uma peça e saber que daqui a alguns anos ela não vai estar bem, entre aspas, é um investimento meio... não investimento, é jogar o dinheiro fora. Saber que aquilo tem validade não faz o menor sentido na minha cabeça. Então, eu tenho evitado, vocês viram nos últimos anos, eu troquei algumas bolsas que eu tinha por bolsas de nylon, que eu pensei, bom, pelo menos vai ser um material que vai durar a vida inteira e que eu posso jogar na máquina de lavar e vai estar tudo certo. Ou bolsas realmente que fossem de um material que fosse fácil de limpar e que não necessariamente descascasse, né? Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso e a coisa que mais me revolta são os sapatos, porque sapatos são coisas caras, que no geral a gente fica tipo, e aí quando vai ver, durou pouquíssimo tempo. Então, não sei se vale a pena. Tenho pensado sobre reformar essa bota, porque eu acho que vai ser um investimento, porque é uma peça que eu uso muito. Eu tava usando até pouco tempo atrás, porque é uma das minhas botas, das botas que eu mais uso. A bota que eu usava no meu trabalho era uma bota de couro que, infelizmente, eu lasquei o solado dela inteiro. Chegou a correr parte da palmilha. E ao invés de pensar bem sobre trocar, talvez, o solado em alguma sapataria, eu simplesmente joguei a bichinha fora. Devia ter pensado melhor, mas de cabeça quente a gente não pensa muito bem. Enfim, é uma bota que valeu cada centavo, principalmente pelo tanto de usadas que eu dei nessa bota nos últimos... sei lá, 4 anos que eu tinha ela. Eu usei muito, era, tipo, praticamente a minha bota oficial de trabalhos pesados. Então, é uma bota que durou, a matéria-prima dela estava em perfeitas condições, intacta. O problema realmente foi o tanto de posições bizarras em que eu me colocava no trabalho e que eu acabei realmente abrindo um buraco na bichinha. Mas... enfim, coisas pra se pensar, sabe? Que eu fico pensando assim, a gente compra de quantidade e não pensa tanto na qualidade. Mas a gente tem que saber cuidar das coisas que a gente tem. Eu falo isso de lavar as roupas porque as pessoas têm um pouco de preconceito de deixar a roupa respirar. Eu tenho muito isso de, tipo, usei a roupa, deixo a roupa respirar e depois, tipo, uso de novo e uso de novo. E só boto pra lavar realmente quando sujou, quando tá fedida, quando alguma coisa. Se não tem isso, pra mim não é um problema. Mas isso, você faz o que você quiser na sua casa. Teve uma época que eu passava steamer em todas as minhas roupas, tipo, e aí devolvia pro armário, porque querendo ou não, a alta temperatura, né, a água vaporizada ali ajuda a dar uma higienizada. Isso é uma opção. Agora, botar a roupa pra lavar todo santo dia na máquina de lavar não é uma opção pra mim.
E principalmente com amaciante. Eu não sei por que as pessoas têm tanto apego com amaciante. O amaciante, literalmente, ele vai afrouxando as fibras do tecido, vai deixando elas mais maleáveis e, com isso, deixando elas mais sensíveis. Então, por isso que você vê roupas térmicas falando pra não lavar com amaciante. Tem algumas fibras que não aceitam bem. Mas essa é uma questão pra se pensar. Eu fico pensando na durabilidade das coisas que a gente tem. E isso conta muito pra mim. Joguei aí pra vocês pensarem sobre também, né? Quem sabe? Isso é comédia, viu, gata? Acabei de chegar no segundo freela da semana, ainda tô com tempo. Ontem acho que foi a primeira vez que eu peguei um freela que foi madrugada adentro mesmo, assim. Geralmente eu pego uns freelas que terminam na madrugada, mas esse realmente foi até mais tarde. E, ontem, apesar do horário, eu acho que eu me diverti até. Foi um trabalho fácil, tranquilo, bem de boinhas. Fiquei rindo à toa, então foi ótimo. Aceitei esse freela ontem à noite, esse que eu tô fazendo hoje. E amanhã tem mais um. Hoje eu acordei mais tarde. Cheguei em casa quase 5 da manhã, então, né? E aí, hoje eu já fui na academia só pra dar um sustinho. Eu praticamente só acordei, fui pra academia, me arrumei e vim pra cá. E como tá frio em Brasília, ontem eu tava com 2 blusas, 2 casacos, 2 calças e ainda assim tava com frio. Então, menina, o negócio realmente, falaram que o inverno começou essa semana, parece. Então, não está pra brincadeira. Hoje eu decidi me maquiar porque eu tive mais tempo, que eu tô com uma cara de zumbi. E lenço na cabeça pra esquentar a cabeçola. E vamos ver, né? Tomara que não seja tão frio hoje. Mas é isso, gente. Atualizações. Que mais que teve essa semana? Quarta-feira eu fui pra casa de uma amiga minha. Ela foi fazer batata recheada pra galera. E aí ficamos só jogando conversa fora, pré-feriado, né? Então foi bem bom socializar, né? E é isso, gente. Vou trabalhar porque a gata precisa fazer dinheiro. Bom, acabei de chegar do último freela do fim de semana e já tô o quê? Na função separar as roupas para botar para bater amanhã quando eu acordar. Porque amanhã é dia de faxina. Foi um caos essa semana. Eu, tipo, iniciei o processo, mas nunca terminei. Então, vamos, Nelson. Ai, menina. Freelas. Essa semana teve feriado. Corpus Christi, né? Muito tempo já que eu
trabalho em feriado que eu nem sei quando é de fato um feriado. Que eu não sei quando é feriado, que eu não sei o que é ter um feriado. Então, muitas coisas. E aí, foi intenso esse fim de semana, né? Porque eu peguei um freela que ia madrugada dentro, que era uma coisa que eu não pegava há muito, muito tempo. Então, acho que eu fiquei meio cansada. E essa noite, cara, foi uma noite difícil. Eu tive ansiedade no talo, assim. Tipo, eu não sei o que me bateu, não sei se foi a comida que eu comi antes de dormir, ou o energético que eu tomei pra dar conta de trabalhar. Eu sei que teve uma hora que eu acordei e nada me fazia cair no sono, pegar no sono. Nada, nada, nada. Eu tentei ficar ali nos meus processos, as coisas que geralmente me ajudam a aquietar a ansiedade. Levou tempo, mas eu consegui. E quando eu dormi, eu comecei a ter sonhos bem esquisitos, bem estranhos. E aí foi tudo muito estranho. Eu acordei, tipo, exausta, acordei já cansada. E aí hoje eu me senti meio acelerada, tipo, fui pra academia. Mas eu tava nessa... super acelerada, assim, tipo, não conseguindo focar direito. E aí parti pra medicação. Eu não uso medicação prescrita por psiquiatra, na verdade, eu uso um medicamento antroposófico, que dizem, né? Que é tipo um medicamento natural. E fazia tempo que eu não usava, sabe? Então, sei lá, me senti meio chateada com isso. Mas tudo bem, vamos nessa. É o que tem pra hoje. E sim, eu já deixo os produtos na máquina, porque daí eu acordo e só ligo. Só aperto o botão de iniciar. Então é isso, gente. Cheguei do meu freela. Hoje foi meio assim, aquele clima de ansiedade batendo no talo. Então eu fiquei meio prestando atenção em como eu ia me sentir. Pra ficar de olho, pra não surtar trabalhando. Mas, tipo, no trabalho em si foi até tranquilo. E aí essa semana, nossa, eu tive um choque de realidade hoje que começou a mexer comigo hoje antes de sair pra trabalhar. Então, eu já tô com, tipo, atividades pra fazer amanhã. Coisas que eu quero botar em prática amanhã pra tentar resolver esse choque de realidade. Foi meio assim, tipo, what? Então, pra me agilizar, me ajudar, amanhã eu tenho umas coisas específicas pra fazer. E é isso, assim, nossa, tanta coisa. Eu odeio quando eu fico nesse caos mental, porque parece que eu não sei o que dizer no vídeo. Tem muita coisa acontecendo aqui. Acho que o momento agora seria de escrever mesmo. Escrita é o que vai dar uma ajeitada no meu rolê. O lance é que hoje eu saí mandando mensagem pra um monte de gente, justamente pra tentar me ajudar nesse rolê que eu me dei conta hoje. E, nossa, é muito bom poder contar com as pessoas quando a gente realmente tem uma rede de apoio nesse aspecto. Então, foi muito bom, porque se eu não tinha me dado conta antes de que eu tinha essa rede de apoio, hoje ficou muito claro que eu tenho. Então, nisso foi muito bom. E é isso, gente. Desmanchar minhas coisas aqui, agilizar umas outras pra amanhã. Eu sempre tento facilitar a vida da Amanda do futuro, né? Então, tudo que eu conseguir dar uma agilizada hoje pra não socar no cu da Amanda de amanhã, vai ser ótimo. Indo pro Pilates, porque não vou ter quarta-feira. Surgiu uma vaga agora, tô indo. E hoje começa o primeiro desafio. Socorro, Deus. Ai, ai, ai. Quarta-feira é dia da reunião no Pauliceia. Como é que é? Vai pro bar na quarta-feira, é reunião, né? Reunião do quê? Chama eles pro Pilates. Boa! Boa, Amanda, boa. A fisioterapeuta roubou o marido de uma amiga da outra. Mentira! Descobriram nessa resenha? Fofoca, hein? Fofoca. E 4 exercícios aqui, 4 exercícios no Cadillac. Todos eles 15 repetições.
Eu vou te passar a sequência, memoriza. Terminou aqui, você vem pra cá. Terminou aqui, você vem pra cá e você vai ficar rodando isso aqui até você completar 3 voltas. Eu vou deixar o cronômetro rolando. Aí sua pontuação vai se encaixar naquela sequência lá. Menor que 5 minutos, 5 ou 8 ou acima de 8, tá? A sequência é o seguinte, você vai começar com 15 panturrilhas unilateral, lado direito, 15 lado esquerdo. Terminou? Senta no banquinho, conta 5 segundos e volta 15 vezes. Então, você já fica em cima do pedal. Fez as panturrilhas, senta no banquinho, conta 5 segundos e volta 15 vezes. Terminou o agachamento, sobe no pedal e aí você vai fazer 15 tríceps. A gente vai fazer um teste para encontrar aqui seu... Já sobe aí, me fala se tá bom. Se tá pesado, se tá bom. Socorro dessa. São 15, tudo 15. Não sei se eu vou aguentar fazer 3 voltas, não. Vou subir um aqui pra você. Terminou os 15 tríceps, você vai fazer 15 teaser. O que é isso? Você vai colocar a bola entre as pernocas e vai descer seu tronco, eu vou te mostrar. Faz aí. Aqui? Faz aí um teste do tríceps pra ver se tá tá. bom. Acho que aí tá bom, né? Tá. Aí desce. Menina, começou o desafio no Pilates, desafio surpresa. Dessa vez não vai ter como roubar ponto dos coleguinhas, nem nada do tipo. Hoje foi um circuito, e aí você tinha que fazer 3 voltas do circuito. O tempo que você ia fazer ia determinar os pontos. Então, até 5 minutos era 50 pontos. De 5 a 8 minutos eu acho que era 40. E aí, de 8 pra cima, era 30 pontos. No caso, eu fiz o circuito em 18 minutos e uns quebrados. Depois teve prancha alta de 30 segundos e 5 minutos de agachamento livre. O máximo que você conseguisse fazer ia ser a sua pontuação. Fato é que, gente, eu menstruei hoje, tipo, logo depois de confirmar a minha presença na aula, que eu faço aula uma vez por semana, e aí ela teve que desmarcar por algum motivo, e aí marcamos pra hoje. Na hora que eu confirmei, eu menstruei, e aí, tipo, tava tudo bem, eu tava na função arrumar coisas de casa, fazer aquelas faxinas que é só maquiagem, né, praticamente na casa. Passei aspirador na casa inteira, faxinei, tipo, limpei o banheiro mesmo, né? Que o banheiro não dá pra maquiar. Então, eu fiz uma limpeza pesada no banheiro. E eu não tava sentindo cólica. Só que eu comecei a sentir esse desconforto quando eu tava no caminho do Pilates. Então, quando eu cheguei lá, eu tomei o remédio para cólica. E eu comecei a ter muita dor na lombar.
E aí, a Clit me falou, bom, não acho que seja postura, porque você tá fazendo certinho o exercício. Então, pode ser que você esteja tendo aquela cólica que geralmente dá na lombar. Aí eu fiquei, que bom, né? Porque isso me atrapalhou no exercício da ponte, né? Que é onde você faz a elevação pélvica. Quando a gente fazia a parte unilateral, né? Uma perna de cada vez. Eu tava sentindo muito a lombar. E na hora dos agachamentos, eu parei pra descansar várias vezes, que eu tava realmente sentindo dor. Então, eu não fiz muitos agachamentos. Eu poderia ter feito muito mais se eu não tivesse nessa situação. Mas enfim, é aquilo, né? A gente joga com o que tem. É uma merda esse negócio de menstruação, velho. Porque, principalmente quando tem a ver com coisas físicas, né? A gente não tá, assim, 100%. Então, eu fiquei chateada. E como o desafio começou, na verdade, na sexta passada, a gente ainda não tem a pontuação de todo mundo que tá participando. Então, até o dado momento, eu estou em segundo lugar. Mas, sinceramente, eu acho que ainda vou cair bastante na posição. Porque eu não rendi muito bem. Apesar de ter dado meu tudo na aula, como sempre, tipo, eu queria arregar, essa aqui é a verdade, não arreguei, mas estamos aí. E aí depois eu passei no mercado, já tava fui no mercado comprar ingredientes para guacamole. Combinei amanhã vai ter Noite da Guacamole e vamos assistir Harry Potter, fazer Durante a pandemia, eu comprei o box do Harry Potter, tipo, que tem todos os filmes, né? Tipo, gente, eu cresci com um filme, eu tinha a idade dos personagens do livro. Não, eu não fui a criança que era maluca nos livros, eu ganhei o Cálice de Fogo, nunca li essa porra desse livro. E, assim, essa é uma coisa que eu nunca faço, assim, dificilmente você vai me ver lendo um livro, isso é uma merda, eu acho isso péssimo, mas eu realmente não tenho essa paixão. E aí eu era muito dos filmes e eu não assisti os 3 últimos filmes, ou os 2 últimos filmes, sei lá. E aí, nunca tinha visto. E aí eu comprei o box com todos os filmes, então a gente vai começar a maratonar, não sei até que filme a gente vai conseguir chegar. Mas assim, não sei se eu não gostei dos últimos filmes porque eu não assisti na época que saiu, ou se eu não gostei dos filmes porque eles realmente são péssimos, mas estamos aí. Apesar da J.K. Rowling ser uma pessoa completamente tóxica, podre, que a gente não queria estar dando dinheiro pra ela. É isso aí que vamos fazer amanhã. Eu comprei o meu box de Harry Potter pelo Enjoei, então eu não necessariamente dei o meu dinheiro pra ela, né? A pessoa que comprou, que foi o primeiro dono do kit de DVDs, foi quem realmente deu a grana pra ela. Eu comprei usado, e então é isso, não estou dando views em streamings pra essa maluca. Então amanhã vai ser Noite da Guacamole com Harry Potter e talvez pipoca, porque sim, né, filme e pipoca tem tudo a ver. E vou encerrar o vídeo por aqui, porque puta que pariu, gente, já tem quase 1h30 de vídeo, sabe? Não vai dar dando pra eu ficar editando essa palhaçada. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhem com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Me sigam nas redes sociais, meu arroba é Amanda Rosa Biva. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!